Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 16. Nesses 2 anos é a segunda vez que eu prego essa palavra. Se você buscar lá nas nossas cartas pastorais, você vai encontrar lá que eu já preguei sobre esta palavra, mas com outro enfoque. E hoje eu quero dar um enfoque diferente, porque Deus falou comigo no mesmo lugar, mas falou coisas distintas. Falou algo diferente. Algo que me levou a crescer um pouco mais, a ir um pouco mais profundo dentro da palavra de Deus e daquilo que Ele falou comigo. Tenho falado com vocês com muita veemência que nós precisamos convidar as pessoas. Enquanto eu falo, vocês tocam. Enquanto vocês tocam, eu falo. E aqui funciona assim, Rafa. Se eu exagerar, você vem também. Se eu não exagerar, você fica devagarzinho. E se eu parar de falar, vocês cantam. Fechou? Então vamos junto. Eu tenho falado com vocês com muita veemência que nós precisamos convidar as pessoas. Nós precisamos chamar aqueles que estão perto de nós para poder ter um encontro com Jesus. E eu quero te dar um exemplo. Moody é um nome super conhecido porque foi um grande evangelista do século XIX e ele foi alcançado pelo seu professor de escola bíblica dominical, o Kimball. Ele foi dar aula para o Moody e não viu muito interesse em Moody, mas ele se interessou muito naquele jovem, 17, 18, 19 anos, e ele foi trabalhar numa sapataria e Kimball foi no seu trabalho falar de Jesus para ele. Insistindo com Moody para que ele entendesse a palavra, para que Deus abrisse a sua mente para a palavra do Pai. Ele buscou aquele jovem no seu local de trabalho. Ele não ficou satisfeito com o simples fato de Moody ir numa escola bíblica dominical e de repente desaparecer. De ter encontrado ele um dia na igreja e depois ele não voltar mais. Ele não ficou satisfeito com isso. Ele foi atrás daquele jovem para falar de Jesus para ele. Estava escutando um jovem falar essa semana e o tema da palavra dele foi: o Evangelho é suficiente. Eles foram fazer uma cruzada num país onde o povo era sumariamente não cristãos e ele ficou querendo saber aquilo que o pregador pregaria para aquele povo que não conhece a Jesus. A pregação foi simples. Começou em Gênesis e terminou em Jesus. E Deus criou o mundo para um povo que não cria em Deus. E Deus, resolvendo um problema com o ser humano, arrumou e enviou o seu filho para morrer e salvar o ser humano. Aquele povo não acreditava que precisava de salvação nenhuma. Não precisava ser encontrado porque ele estava perdido, não precisava de um remédio porque ele não estava doente, não precisava ser perdoado porque não eram pecadores. E no final uma multidão foi à frente. O Evangelho, Lucas, ele é suficiente. E Kimball entendeu isso e ganhou Moody para Jesus. E Moody fez muitas cruzadas. Se tornou um grande homem de Deus, um avivalista no seu tempo, fora do normal, acima da média. E a história diz que Moody ganhou algumas pessoas que acabaram culminando na sua história em ganhar alguém que a gente conhece muito. Billy Graham. Moody ganhou o Chapman, que ganhou o Billy Sunday, que ganhou o Mordecai, que pregou a palavra para Billy Graham. Um grande homem que ganhou centenas de milhares de pessoas para Jesus. E esta palavra também chegou até mim, chegou até você, e muitas vezes através de um convite. Henrique. Alguém te convidou para vir à igreja. Amém ou não amém? Alguém convidou você a vir à igreja, ou você nos encontrou através de um convite do Insta. Que inclusive todos vocês podiam pegar o celular, seguir o Insta, curtir lá, apoiar, escrever. A mensagem foi poderosa, o culto é maravilhoso, vem servir com a gente. Ajuda a gente a impulsionar a palavra de Deus.
Nós queremos ter um Insta bombando? Não, não é um Insta bombando. Quem precisa bombar é a palavra de Jesus no coração das pessoas. Amém. E nessa palavra que a gente vai ler hoje, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 16, fala que o Senhor resolveu fazer um grande banquete. E Ele convidou algumas pessoas para fazer parte desse banquete. E eu já quero te introduzir na história. Porque lá atrás, como eu te falei, quando eu converti, entreguei minha vida para Jesus, deixei a prostituição, deixei a bagunça da vida, deixei tudo aquilo que eu achava que me faria feliz para viver a verdadeira felicidade. Eu encontrei a graça, eu fui por ela encontrado. Eu me assentei nessa mesa preparada por alguém que não me custou nada. Mas para as pessoas que me levaram para lá, pode ter custado alguma coisa. E certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas, o 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos seus convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ver se a propriedade é boa. Mentira descabida. Você compra um carro sem olhar o carro? Você compra um terreno sem olhar o terreno? Você compra uma casa sem olhar a casa? Já comprei doido de pedra. Ninguém faz isso, só você. E o meu sócio de vez em quando faz isso lá no Brasil. Comprei uma casa, uma propriedade, eu preciso ver. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou para experimentá-las, me desculpe. O outro ainda disse: olha, acabo de casar, não posso deixar a minha esposa. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade e traga. O primeiro verbo que eu quero que você grave é convide. Repita comigo. O primeiro verbo então é convidar. O segundo verbo dessa parábola é trazer. Uma coisa é eu falar: Dai, vamos comigo na igreja? Ela fala: sim, eu vou. Então pronto, te espero lá domingo 5h15 para um café. E já leva vintão, porque eu vou. Leva 40 que você vai pagar o meu sanduíche lá. Outra coisa é eu falar com ela: Dai, vamos para a igreja? Vamos, então tá. 5 horas eu passo juntamente com a minha esposa na sua casa e te trago para a igreja. Vai ter um café 5h15 e no final vai ter um hambúrguer do Lucas. Vai, Lucas. Não precisa levar nada, tudo para minha conta. É diferente ou não é diferente? Faz toda a diferença. E é isso que o Senhor está dizendo: vá e traga as pessoas. Vá rapidamente pelas becos, pelas ruas, pelas vielas e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou já foi feito e ainda há lugar. Nós já convidamos, nós já trazemos, nós já trouxemos e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos, vá pelos vales e obrigue-os a entrar para a minha casa. Segundo verbo, terceiro verbo que eu quero que você grave é forçar. Primeiro verbo qual que é? Convidar. Primeiro verbo qual que é? Convidar. Segundo verbo qual que é? Terceiro verbo qual que é? Pastor, o senhor sabe que a gente vive em outro tempo hoje. Não dá para a gente forçar ninguém. Será que isso é verdade? Você nunca fez um favor para ninguém porque você foi forçado a fazer? Você nunca levantou de madrugada para ajudar alguém porque você foi forçado a levantar? Como diz, por motivo de força maior? E ele diz: digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete.
O tema da palavra hoje é: não desista com facilidade. Mas eu quero trazer esse tema, eu quero trazer essa evolução da força colocada, da energia colocada, do empenho colocado entre convidar, trazer e forçar para as nossas próprias vidas. Antes de eu colocar isso exatamente como está aqui. Muitos de nós estamos vindo à igreja empenhando pouco esforço, empenhando pouca energia. Quando a gente precisa empenhar um pouco mais, a gente desiste. O que eu tenho para oferecer para o Senhor é 1h30 no domingo. Eu não tenho mais. Eu vou oferecer um pouco mais porque tem um café, mas é só isso. Se o culto acabar às 7h30, eu já fico zangado. Tem que acabar às 7h30. Se você esteve aqui com Pedro Estrela no último domingo que ele pregou, caraca, já tinha um tempão que eu não participava de um culto de 3 horas e vontade zero de ir embora. Zero. Fomos para casa e fomos conversar. Saiu lá de casa, era 1h da manhã, não era? Super tarde lá de casa. Ainda se deleitando em tudo aquilo que Deus fez naquela noite. Mas é muito. 1h30 é muito. Pastor, como que eu vou para o GECEL toda sexta-feira e como que eu participo de uma escola de formação de liderança todo dia X, porque agora minha agenda virou uma bagunça, mudou o ensaio desse menino, mudou minha vida toda. Acho que vai ser na quarta-feira a escola de formação de liderança. Pode vir de qualquer jeito? Pode, você pode vir de qualquer jeito. Duas faltas você não pode vir mais nunca, só no outro semestre. Pastor, o negócio é bravo, então, está começando a ficar um pouco diferente, porque na escola que você faz, na escola de formação que você faz, na sua empresa você não fica faltando nada direito. Pastor, grava a aula para mim e eu... Não dá. É você que escolhe aquilo que você quer viver com o Senhor. Vai partir de você. A gente só vai ir no profundo se a gente decidir dar um passo a mais. Ah, pastor, mas eu já faço isso, aquilo. Não, você não tem que falar comigo, você tem que falar com Jesus. Porque você está fazendo para Jesus e nós somos abençoados pelo seu serviço, mas você está fazendo para Ele. É para Ele que você tem que falar. E a nossa vida espiritual, então? Puxa. Só com pouco empenho. Só com pouco esforço. Se tiver que colocar um pouquinho mais de esforço, não dá. Se tiver que sair do Insta um pouquinho, não pode. Se tiver que parar de rolar a tela pelo menos 40 minutos, não dá. Você rola a tela 4 horas seguidas, mas 40 minutos, não posso parar, escutar uma palavra, escutar uma aula, ouvir alguém de Deus falar, ouvir a pregação do domingo, não posso, não tenho tempo. A desculpa mais farrapada que a gente dá, igual eles estão dando aqui, comprei um terreno. Sabe qual que é? Não tenho tempo. Eu não estou falando de servir a igreja não, filho. Eu estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando da sua vida com seus filhos, da sua vida com sua esposa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo e condição de tirar um tempo para poder sair e viajar com a esposa e com os filhos. Eu não tenho tempo, não tem como. É a desculpa mais farrapada que a gente dá. Tem uma frase que comumente todo mundo usa aí, é que quem quer faz, quem não quer? Quem quer faz, quem não quer? É isso aí. Talvez sua vida esteja nesse ponto. E por que nós estamos conversando isso aqui? É porque é para você sair daí. A Bíblia diz que a palavra ela serve como um espelho. A gente é colocado em frente à palavra e ela nos serve como espelho. Ela não vai espelhar Jesus, ela vai espelhar você. Ela vai me espelhar para que eu possa me conhecer, me enxergar diante desta verdade. Então a palavra me é como um espelho e olhando para ela eu vou ser edificado de glória em glória se eu caminhar nessa direção. Então qual que é a ideia de hoje? Saia de onde você está e se arrisque um pouco mais. Se empenhe um pouco mais, busque a Deus um pouco mais. Esse deve ser o nosso caminho, essa deve ser a nossa vida diante de Jesus. Mas aqui, Jesus está dizendo que um Senhor
preparou uma mesa. A mesa está preparada. A mesa com Jesus, ela já está preparada. E você foi chamado, você foi convidado, você foi trazido, você foi forçado de um jeito ou de outro, você está aqui hoje. Ótimo, então vamos tomar isso como ponto de partida, sendo você aquele servo que o Senhor manda buscar as pessoas. Então somos nós. Essas pessoas somos nós, Wagner. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando contigo, que já está sentado à mesa e Ele pediu para você ir buscar as pessoas. Vai e convide as pessoas. Fale que tem uma mesa pronta. Deus a priori não está te chamando para te pedir nada, Ele está entregando. Ele preparou o banquete. Ele pagou o preço. E o preço não foi comprar os vinhos, os pães, o suco, o churrasco, fazer uma feijoada. Não foi esse o preço. Ele pagou o preço de morte por mim e por você, para preparar esse banquete com o Pai. Ele tinha direito a esse banquete. Ele era o único filho nessa mesa, se assentado. Mas ele deixou de ser o unigênito para te fazer o primeiro de uma nação de muitos filhos, filho. E você faz parte dessa nação de muitos filhos, que ele está dizendo: vai e convide as pessoas para entrar também para este banquete. É um pedido do Pai para você, é um pedido do Pai para mim. Ele não está dizendo que é um pedido para o pastor, um pedido para o evangelista, um pedido para o presbítero, um pedido para o líder de louvor, um pedido para o líder de Gessel. Não, filho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está chamando cada um de nós e dizendo: vai lá fora e chame as pessoas. E nós vamos encontrar muitos que dirão: não, eu não posso ir por causa daquilo, eu não posso ir por causa disso, eu não posso ir porque eu trabalho na segunda, eu não posso ir porque... Não entendo, tá? Eu vou te falar que eu não entendo, e você vai falar: pastor, você não está na minha pele. Eu não entendo como que você passa uma semana, 15 dias sem estudar para a prova, sem fazer o trabalho, e no domingo fala: pastor, eu não posso ir porque eu tenho que fazer o trabalho e estudar para a prova amanhã. Filho, se sua prova é amanhã, hoje não é dia de estudar. Ah, pastor, você não sabe o que é, filhão? Falar com seu negócio. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia e ainda assim fazia um curso de engenharia. Média 93. No 8º período, precisava da média geral para fazer uma dupla e com essa dupla fazer o TCC. Média 93. Usava a calculadora muito pouco, a maioria era na unha. Então você está falando com alguém que já estudou muito, trabalhando muitas horas. É possível fazer se a gente se organizar mais do que a gente faz. Mas você é um desses. E você saiu, convidou alguém e esse alguém não veio. Então eu já fiz a minha parte, eu já convidei. No meu Gessel eu convidei as pessoas para fazer escola de formação, eles não quiseram. Para se aprofundar um pouco mais, eles não quiseram. Eu tenho alguns aqui que eu insisto, que eu já cansei de falar que já são as minhas ovelhas. Elas já me têm como minhas ovelhas e eu ainda não sei porque não estão ainda na igreja. Mas já estão. É só na mente dessas pessoas que elas não estão. Né, Dani? É assim, já é de casa. Já está aqui. Nós temos uma Thay aí também, que é mais de casa do que muitos de nós. Corre, corre. Mas eu falo para ela: filha, você é minha ovelha. E ela fala: o senhor também é meu pastor. Aqui, amiga dessa aqui, ó. Sensacional, menina. Pergunta para ela se eu já desisti. Por que eu não desisto? Porque alguém não desistiu de mim. Eu olho lá para trás e vejo que alguém não desistiu. Então eu enxergo na pessoa um potencial, eu vou lá, eu tento ajudar, eu tento levar, eu tento mostrar o caminho, para que ela possa avançar, ser usada nas mãos do Senhor, para que ela saia do lugar de desconforto, de conforto, e vá para um lugar de desconforto para crescer, para avançar. E alguns falam comigo: pastor, minha família é difícil, o senhor não conhece. Realmente, eu não conheço a família de alguns, mas eu sei que mais difícil do que eu é difícil encontrar. Descrente,
não cria em nada, dinheiro no bolso, motinha velha, carro rebaixado, naquela época eu era rei. Mas um belo dia, o verdadeiro rei me encontrou. E o meu reino era feito de palitinho de fósforo, minha coroa era feita de folhinha velha, mas quando eu vi aquele resplendor, eu digo, não tem para onde ir. Como Pedro disse, para onde eu irei, Jesus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então ele fala com o seu servo, vai e traga aqueles que ninguém quer. Traga eles para cá. Não pergunte, não convide, fala, vamos comigo ali. Tem banquete, tem festa. Não, eu não tenho roupa, não tem problema, tem roupa lá. Não, mas eu preciso tomar um banho, não tem problema, tem como você tomar um banho lá, mas vamos comigo. Como que a gente poderia fazer isso hoje? Deixar sair da parte do convite e trazer as pessoas. É isso que eu estou te dizendo. Começamos um GC essa semana na casa da Carla. A Mayra que vai liderar, mas ela está viajando, eu fui para lá fazer aquele GC. Liguei para alguns, para levá-los. Consegue ir? Consigo. Se eu não conseguir, eu vou passar aí. Com outros que gostam de comer, eu falei, ó, eu acho que vai ter churrasco lá. Se você for, eles foram. Tem famílias que são nossas ovelhas, mas andam tão distantes. Tem umas meninas que andam longe, mas são as nossas ovelhas. A gente não vai desistir. Amém. Eu não vou desistir. Eu vou ver as suas filhas servindo. Aleluia. Eu vou ver elas cantando. Eu vou ver elas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Eu vou ver a mãe se derretendo nesse chão aqui. Eu verei. Eu vou ver a mãe se desconectando das suas maiores paixões e se apaixonando pela maior das suas paixões. Eu verei. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de graça. Um tempo de jogar tudo para o alto e se arriscar naquele que te amou mais do que todas as coisas. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou chamar, eu vou criar oportunidades. Não, pastor, se me der a oportunidade de falar, eu falo. Bom, tudo bem. Comigo funciona diferente, eu crio as minhas oportunidades. Ah, pastor, você não precisa de Jesus. Não, é lógico que eu preciso. Eu crio a oportunidade de falar dele mesmo, quem vai convencer é ele. Eu estou na dependência dele, mas não vou esperar ninguém precisar não, porque ele está faminto. Você encontra um faminto e não dá pão, você encontra um que tem sede e não dá água para beber, você encontra um doente que está com remédio e não entrega um remédio para ele, você faz isso? Por que eu vou esperar ele pedir se ele nem sabe que ele ainda está com fome e sede? Se ele ainda está doente, eu não preciso esperar. É o espelho que vai mostrar para ele que ele está com fome, com sede, que está doente. Ele diz, agora saiu desse degrau do convite, traga as pessoas, porque elas precisam estar neste banquete. E a gente traz as pessoas. A gente volta para o Senhor e diz, olha, já fiz o que o Senhor mandou. Já fiz. E ainda tem lugares. Então vá pelos caminhos e os vales e obriga essas pessoas a entrar. Está vendo que é diferente daquilo que você sempre imaginou? É a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. A interpretação é daquilo que a Bíblia está falando. Não estou acrescentando e nem tirando nada. Ele diz, as pessoas estão lá fora, obrigue essas pessoas a entrar na festa. Obriga, Marcos, seu amigo a entrar na festa. Tem tradução para ele? Está funcionando? Essa Lid é uma potência. Eu vou te casar, Lid. Mas eu vou te falar, para casar com ela, tem que chupar cana, assoviar. Porque a Lid é um monstro de mulher.
Ela é incrível. Mostra uma forma boa, tá bom? Ela é incrível. Então o homem para casar com ela também tem que ser incrível. Pastor, eu queria casar com a Lídia, eu sou mediano. Casa não, que ela vai te atropelar. Deixa para outro. Estamos com algumas faltas, né, gente? Mas terá sobrando em nome de Jesus. Vou casar, não é só ela não, vou casar mais um monte que está por aí. Mas espera, filho, com calma. Não, pastor, eu vou convidar, se não quiser eu vou trazer, se não quiser eu vou obrigar ele a casar comigo. Não, nesse caso não faz isso não. Nesse caso, espera com paciência do Senhor. Ele vai escutar, ele vai ouvir a voz do seu coração, e vai trazer lá o abençoado, mas tenha calma, tenha paciência, Jesus. Então como que eu vou forçar? Como que você força um amigo a vir para a igreja? Como que você força um amigo a vir para a igreja? Continuando sendo amigo. Continuando recebendo ele na sua casa. Continuando fazendo questão dele no seu lar. Toda vez que ele pensa em igreja, ele pensa, vou na igreja do mundo. Mas bobo, porque a igreja é dele. Ele tinha que falar, eu vou na minha igreja, o endereço da igreja dele é aqui. É assim que a gente força as pessoas a vir. Amando, estando juntos, chama as pessoas para dentro da sua casa. Você vai fazer um almoço de domingo em família. Tem duas pessoas que você conhece que não tem família, leve-os para almoçar com você. Ô fulano, estou fazendo uma comidinha aqui, é de última hora, mas vem almoçar comigo, vai sair agora, ó. É meio-dia, 1h30, a continha de você sair de casa e vir. Já traz a marmita, que eu fiz a marmita para você levar para casa para você jantar. O cara é sozinho. Ele vai sonhar com aquela comida a semana toda. Faça igual eu, obriga as pessoas a te levar para comer piqui. Nós fomos no Getsel sexta-feira, tava lá, né, Dani? Você viu, né? Espremi e falei, os caras fazem piqui, não me chamam. Disse que ia arrumar um apartamento e ia me chamar para tomar um café. Agora estou vendo, todo mundo comeu piqui, levou piqui para Deus e o mundo aí, e eu nada. Já saí de lá com um convite. Essa semana vai fazer piqui. Aleluia. Eu pedi. Eu forcei, depois eu obriguei. É assim. Obrigue as pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos constrange. E esse constrangimento ele pode ser comparado a um abraço que nos obriga a ir naquela direção. A gente tem uma ideia de constrangimento de vergonha, não é assim? Mas é um abraço para te conduzir naquela direção. Aprenda com ele a trazer as pessoas para ter esse encontro com Jesus. A mesa está preparada, a festa está pronta. O Senhor ele quer mudar a vida dessas pessoas, assim como ele mudou e tem mudado a sua também. Mas nós precisamos sair deste lugar de defesa e começar a atacar, e começar a contra-atacar. A Bíblia nos ensina, não é vencer o mal com o mal, muito pelo contrário, é combater o mal com o bem, é combater o ódio com o amor. É isso que a Bíblia tem nos ensinado, e nós precisamos ser conhecidos como uma igreja que ama, como uma igreja que vai, como uma igreja resiliente, que não desiste, que continua caminhando, que continua chamando, que continua trazendo, que continua forçando as pessoas a virem. As pessoas são forçadas a vir à igreja quando você começa a falar dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Elas são forçadas a vir. Às vezes elas vão por causa da curiosidade. Acontece muito, era o que acontecia com Jesus. Ele fazia milagres, mas qual que era a ideia daquilo tudo? Não era só abençoar aquela pessoa. Era sim abençoar aquela pessoa, mas no âmbito geral, era provocar algo nas outras pessoas que ouviram falar que ele estava fazendo milagre. Era tanto assim que as pessoas saíam para ver e também para receber os milagres de Jesus. Então, se nós começarmos a viver milagres, no Getsel que nós fizemos sexta-feira, eu pedi para cada um fazer um pedido específico, e eu fiz um pedido específico na sexta-feira.
e eu vou contar o meu milagre lá. É algo impossível, mas é Deus quem vai fazer. Eu vou glorificar a Deus através do meu pedido. As pessoas também fizeram. Nós precisamos crer juntos que Deus continua fazendo milagres, e à medida que os milagres deles vão sendo feitos nas nossas vidas, dentro da igreja, as pessoas vão se sentindo impelidas a viver o que está acontecendo. Amém. Jesus, ele precisa fazer milagre nas nossas vidas. Em todo tempo, quando ele faz um milagre, ele solta uma frase que é bem comum: você conseguiu isso, aquilo outro, porque você creu. Porque você creu. A sua fé mudou a sua história. John Wesley, ele conta que quando ele encontrou com os morávios e teve uma revelação da graça, ele começou a pregar de uma forma diferente. Porque aquilo para ele foi um milagre, foi um marco. Ele disse que o coração dele estava queimando de uma forma diferente, e aquilo marcou a sua história. Antigamente ele pregava antes desse dia, antes do 28 de maio, ele pregava com a ideia de conquistar a salvação, de conquistar a Deus. Daí ele conheceu a graça, daí ele colocou sua salvação aos cuidados do Senhor. Ele passou a pregar porque ele era salvo, e não para conquistar a salvação. O entendimento da graça, de entender que você já está na mesa, que você faz parte desta mesa, que ele já te chamou, que ele já se partiu para que você pudesse estar nesta mesa, que ele já pagou o seu convite, ele já pagou a roupa, ele já te forçou a vir. O entendimento disso tudo nos faz viver uma vida de não somente convidar ou trazer, mas também de forçar as pessoas a entrar pela porta da salvação. E aí eu penso na minha mãe. Domingo após domingo, semana após semana, me convidando para ir no culto, participar desse banquete. Qual que era a grande expectativa, Everton? É que quando eu chegasse ali, os meus olhos fossem abertos e eu nunca mais saísse daquela mesa. Forçar as pessoas não é somente você que está liderando, que faz parte do GECEL, mandar uma mensagem no dia dizendo que hoje é dia de GECEL. É você acompanhar, pastorear, discipular as pessoas, estar perto, trazer para perto. Essa é a alma do pequeno grupo. É fazer uma amizade verdadeira, é produzir neles um fruto que glorifica Jesus. Aquele que quer, ele sempre vai criar um caminho. Estava conversando com a Luana hoje, até 2 e tralalá, né? É assim, a gente começa a conversar algumas coisas e não para, não tem fim. Foram umas 4 horas conversando de uma infinidade de coisas. E entre elas uma festa na roça que a gente quer fazer na igreja. E entre, amém, aleluia, glória a Deus, festa na roça. Queijo, pamonha, papa, mingau de milho verde, cocada, pé de moleque, milho, churrasco não falta nunca. Ah, mas peraí, é alemão o negócio? A infinidade de projetos que nós temos. Não, amor, não estou aguentando mais esse banheiro, ela fala. E eu digo, eu também não estou aguentando não. Então vamos fazer uma cantina, vamos fazer um trem, vamos chamar o povo, vamos fazer um monte de coisa. Um monte de coisa nós vamos fazer. O que eu quero te ensinar com isso? Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, cria o caminho.
Já coloquei na cabeça que ano que vem eu não vou ficar passeando aí com ar-condicionado. Abrindo janela, já coloquei na cabeça, já fiz um pequeno orçamento. O primeiro banheiro que é mais barato. Climatização, 40 pau. Dá para fazer 40 mil francos. Amém. Claro que dá, ué. Amém. É simples demais para mim, na minha visão. É isso que a gente vai fazer? Não sei. Mas na minha visão é muito simples. Muito simples. Somos 100 aqui hoje. Cada um dá 100, 4 meses a 240 mil. Para mim é simples demais. Isso se resolve assim. Pastor, eu não tenho condição de dar 100. Filho, quem quer, arruma o caminho. Quem não quer, dá desculpa. Mas todo mundo tem a liberdade. É isso que eu vou fazer? Não sei. Só estou dizendo que eu encontro facilidade para tudo aquilo que eu quero fazer. E você encontra também. Pastor, não tem tempo para isso e aquilo. Mas, enquanto está tudo caindo, você fala, não, eu achei um lugar barato, eu vou viajar 15 dias. Começando, estava cheio de trabalho, trabalhava de manhã. Não, mas consegui as férias. Não, conseguiu, caiu no seu pé. Não, eu mexi lá os meus botões. É lógico que você mexeu. Quando a gente quer, a gente cria o caminho. É assim ou não é assim, Felipe? É assim. Eu quero arrumar o banheiro. O Luan falou comigo, faz assim. Eu falei, Luan, é cerâmica. Você vai vir colocar cerâmica para mim. Tá desesperado. Porque ele ama colocar cerâmica. Mas já chegou mais um para te ajudar. Vem da Itália. Aleluia! Aí eu digo que cerâmica é barato, né? As louças é barato. Quanto que é? Uns 3 mil. O pessoal cai até o cabelo. Pastor, como é que você fala isso? Gente, 3 mil, a gente faz 5, 6 cantinhos, deu 3 mil, a gente faz um banheiro bonitinho. Amém? Amém. É assim que funciona, nós somos igreja. Amém. Pastor, você poderia fazer sozinho? Talvez. Mas sozinho eu posso ir rápido. Mas com vocês eu vou muito mais longe. Amém. Talvez o banheiro eu faria sozinho, mas o ar-condicionado... É isso aí. A igreja é nossa. Nós não fazemos sozinhos. Porque a igreja é nossa. Isso aqui é nosso. Isso pertence a nós. Aleluia. Quero derramar sobre o seu coração nesta noite o meu coração. Para que você entenda os meus projetos. Por que disso tudo, pastor? Um lugar melhor, mais bonito, né? Aqui, eu vou me sentir realizado no verão do ano que vem, quando você falar assim, pastor, baixa o ar. Eu falo, meu amigo, você senta lá no banheiro. Não vou baixar não, vai ficar brincando. Traz blusa. No verão, traz blusa. Tá você carregando veste do inverno, no verão. Onde você vai, maluco? Eu vou pra igreja. Mas a igreja sua é fria, você nem imagina, porque tem um fruto do ar-condicionado lá que gela. O fogo tem que estar é aquilo, não é aqui não. É só de consumo. Pô, passei uma noite acordado quando nós passamos o primeiro calor aqui. Eu e o ChatGPT trocando uma ideia. O Daniel falou comigo, seu pai, com quem que você está conversando? Com o ChatGPT. Não, mas achei que você estava conversando com alguém, vocês estão trocando uma ideia, então é eu e ele. Você é meu engenheiro, meu arquiteto, meu calculista, é tudo ele. Eu falei, não acredito, cara, achei que você estava conversando com alguém no Brasil. Eu falei, não sei se ele é brasileiro não, vai falar português direitinho. Aí falei com uma que sentiu mais calor do que eu. Falei, vou passar calor no final de semana que vem de novo. Rapidinho ela comprou 2 ventiladores. Obrigado, Kézia. Que Deus te abençoe. Você abençoe nossas vidas. Colocamos ar-condicionado, né, em lugares distintos. E o clima ficou até bonzinho, relativamente bom. Dentro daquilo que a gente tinha. Dentro daquilo que a gente podia fazer. Peguei o meu ar-condicionado de casa. O ar-condicionado lá de casa faz nevar dentro de casa. Tirei lá de casa e levei 2 da igreja. Foi o verão todo passando raiva. Um gela pouco e mal, o outro gela mal e pouco. Levei 2 por 1 e tolei a carroça. Tá lá em casa ainda. Na hora que acabar o verão mesmo, eu vou trazer esse pra cá, não quero ver eles nunca mais lá em casa. Amém. Da glória. É o Renan. Renan é culpado dessas coisas. Tudo eu. Pode deixar aqui, Renanzinho. Deixa aqui que daqui a pouco cai o outro aqui. Filha, somos igreja. Amém. Somos perfeitos? Não, longe demais.
de ser perfeito. Longe demais. Pergunta para a Duda, para o Dani, para a Luana. Se tem perfeição. Tem melhoria, muitas. Tem um negócio que queima no meu coração, que nada paga, cara. Nada paga. Nada paga. Como diz outro, tem um comichão para fazer coisa que é descomunal, é celeste, é celestial. Eu falei com vocês que o proprietário aqui disse que vai desocupar a sala de máquina no terceiro andar. Eu falei com vocês? Eu falei, ele é nosso. Vou alugar. Ele está demorando demais, vai encontrar com ele semana. Falei, não, não precisa desocupar não. Desliga lá embaixo que eu mesmo vou desocupar aquele trem. Eu vou alugar aquilo, vou arrumar e vou alugar. Pastor, mas por que disso tudo? Eu estou enxergando algo poderoso acontecendo. Eu estou escutando aqueles que já viram coisas poderosas acontecerem. Eu estou vendo as pessoas me ligarem, orando por mim e repetindo as mesmas falas de outras pessoas. Eu estou vendo pessoas chegarem e dizer, pastor, tem algo acontecendo lá naquele lugar. Aquilo vai crescer, se prepare, é isso que eu estou fazendo, preparando um ambiente para isso, mas também capacitando os nossos líderes, os novos líderes, para receber essas pessoas que nós vamos convidar, trazer e obrigar. E você faz parte das pessoas que vão cuidar das outras pessoas que estão chegando. Nós vamos formar um povo cheio de Jesus neste lugar incendiado. Por onde passarmos, haverá um enxame de conversão. Por onde passarmos, o bom perfume de Cristo vai inalar, vai sair sobre esta cidade. Por onde esta igreja caminhar, o bom perfume de Cristo será sentido. O amor, a paz, a salvação, o perdão, o retorno ao Pai, o entendimento de paternidade, de filiação, de adoção. Um tempo de graça está sendo declarado sobre esta cidade. Quando você for e convidar, as pessoas dirão sim, mas você trará e eles dirão, eu vou contigo. E você forçará e ele dirá, há muito tempo eu queria ir, mas ninguém me fez sentir valioso como você está me fazendo. É por isso que eu vou. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir a Jesus?